Palmeiras, que venceu o time do Santos, deve ser o time que vai enfrentar o São Paulo na Supercopa. Já é no fim de semana, hein? Já tá chegando a Supercopa do Mineirão. Palmeiras e São Paulo para definir quem é o supercampeão do Brasil para abrir a temporada nacional em 2024, galera. Deixa seu like, deixa sua inscrição aí também confirmada. Aperta esse botão vermelho aí, tá? E deixa o comentário. Para você, esse time que venceu o Santos, deve ser o time que começa o jogo contra o São Paulo na Supercopa? Começando com o André Kfouri, porque eu tô ansiosa para ouvir o seu destaque. Oi, Dani, tudo bem? Não tínhamos nos encontrado. Feliz 2024. É verdade. Uma ótima noite aos colegas e ao pessoal em casa. O Palmeiras, que venceu o Santos no clássico do Campeonato Estadual hoje, é um caso completamente diferente de todos no futebol brasileiro. Uma coisa mais ou menos europeia, sem nenhum exagero, porque é mais uma temporada que começa com a mesma comissão técnica, basicamente o mesmo núcleo de jogadores, tentativas de qualificação do elenco e com um técnico que já se provou, que já mostrou que sabe levar esse clube a mais glórias a cada ano que se inicia. E desse modo não adianta a gente ficar prestando atenção com muita lupa, por exemplo, vamos falar da atuação do Palmeiras hoje contra o Santos, dizer o que o Palmeiras fez de bom, de nem tão bom. Mas pouco importa o que acontece no campeonato estadual até as fases decisivas, porque o Palmeiras pode até ganhar de novo esse troféu, mas não é por ele que um time que tem esse contexto de organização se mede a cada ano que começa. A gente vai falar também de Flaco Lopes especificamente, né? Prof jogando hoje de novo, o Abel começando o time com 3 zagueiros. Quero ouvir você sobre essa partida, Prof. Boa noite. É isso, Dani. Boa noite, companheiros. André falou do Palmeiras, eu vou destacar esse brioso Santos. Um Santos com 13 jogadores novos, como a gente tinha antecipado aí nos nossos palpites no F360, em que todo mundo, aliás, colocou 2-1 para o Palmeiras. É um Santos que melhorou, mas ainda insuficiente para vencer todo um trabalho aplicado que o André acabou de destacar, né? O Palmeiras está anos-luz à frente dos outros em trabalho desenvolvido, e isso aparece principalmente no começo de temporada, em que todo mundo se iguala, mas alguns são menos iguais que os outros. É o caso do Palmeiras. Breiler Pires, tudo bem com você? Boa noite, Dani. Boa noite, companheiros, fãs de esportes. Palmeiras que venceu hoje, muito também por sua consistência, pela forma como está acostumado a jogar com o Abel, no estágio mais avançado que a equipe do Carille, mas também, novamente, pelo destaque individual do Veiga, 4 gols em 3 jogos, um grande início de temporada. Já dá para dizer que o Palmeiras depende cada vez mais do Veiga, e o Veiga tem dado conta do recado. Em bola parada ainda é uma alternativa, e o Palmeiras apostou muito nisso no primeiro tempo. Então o Veiga como grande nome do Palmeiras na temporada, esperado pelo grande jogador que é, mas de certa forma ressaltando cada vez mais a importância que ele tem para esse time. Pedro Ivo Almeida, para te dar uma boa noite, a gente começar aqui efetivamente o nosso debate. Vou pegar o gancho do André, assim, do quanto vale um campeonato estadual. Se não por ele próprio, talvez valha por motivos diferentes para esses dois times específicos, né? Palmeiras e Santos. O Santos em remontagem tem a primeira derrota, mas se entende, acho que quem torce ao Santos vendo que há uma evolução na temporada, e do lado do Palmeiras, talvez uma montagem pensando em Supercopa, uma mudança pensando em Supercopa, ou não chega a tanto? É mais um teste para se olhar uma temporada como um todo? Tudo bem, Dani? Beijo para você, André Breiler, o professor fã de esporte com a gente. Eu, particularmente, eu ainda fico um pouco mais cético, assim, um pouco com o pé um pouco mais no freio para falar de evolução do Santos. O Santos jogou contra o Botafogo, Ribeirão Preto, o Santos jogou contra a Ponte, e hoje o Santos jogou contra um time que você pode tentar medir alguma coisa do que é desempenho, ainda que seja só o terceiro jogo na temporada. E no primeiro tempo o Santos não jogou. O Santos optou por não jogar. Ele entra com uma formação muito para tentar brecar um corredor central do Palmeiras, onde em alguns momentos esse time do Palmeiras é perigoso em outros jogos, empurra o jogo do Palmeiras para a lateral e não consegue segurar esse jogo do Palmeiras pelas laterais. O Palmeiras poderia ter feito gols no primeiro tempo, já poderia ter feito gols, e quando faz o gol no início do segundo tempo, ele obriga o Santos a jogar. E aí se vê muito pouco do Santos,
Porque quando sai daquela zona ali, o Santos parecia que só queria se defender, evitar uma derrota fora de casa. Ainda nesse processo todo que o Celso falou, eu acho que a gente tem que levar em conta, é muita peça nova, é uma outra dinâmica. É o Santos começando uma temporada que nunca começou na sua história, que é uma temporada de Série B. Nada mais importa do que subir, não é o resultado de hoje. O que interessa para o Santos, em primeiro lugar, esse ano é subir. Claro. Se possível, subir bem. Depois a gente vai analisar se ganhou o primeiro clássico. Depois. Só que para hoje era um Santos que não queria exatamente muito jogar. Fecha ali o meio campo com 3 homens, joga o Palmeiras para lateral. O Palmeiras cede muito ao Palmeiras no primeiro tempo, continua cedendo no segundo tempo, toma 2 gols e aí começa a partir para um jogo. Acho que o gol nasce muito também de um erro. Acho que o Gustavo Gomes, que vinha tentando se recuperar, acho que ele tem problemas nos últimos meses, vinha tentando se recuperar, acaba falhando. O Santos aproveita, acelera. Tem o Aderlan, tem o Casares, tem o Otero, sai um gol e o jogo fica 2-1 e parece que ele trava num cenário que é um Palmeiras tentando acelerar numa boa. O Santos, quando precisa apresentar um volume, uma criação, é o terceiro jogo só da temporada, claro, normal, mas ainda não apresenta. E uma remontagem, acho que eu vi um Santos organizado, por isso eu penso no... Eu acho que isso é o mais importante. O termo é esse, organizado. Não tinha como ser muito mais do que isso. Não dá também para pesar a mão porque perdeu um clássico. Só que evolução, acho que é um termo que talvez a gente vai usar um pouco mais para frente, em termos de competitividade, em termos de como esse elenco vai, sabe, receber uma derrota num clássico como algo normal ou não. Acho que a torcida não quer normalizar, mas o que é o Palmeiras dentro do Allianz hoje, com todo esse trabalho que o André já falou, que é quase que europeu, já é mesmas peças, mesmos jogadores. E sobre o lado do Palmeiras, eu acho que o Abel ainda está tentando encaixar, entender onde é que funciona, as lacunas que ele tem, mas tem uma Supercopa domingo que vem. E é melhor ganhar um clássico uma semana antes do que você se ver num tropeço contra um time que acabou de ser rebaixado para a Série B, apesar da sua grandeza. Valeu por isso, valeu por uma situação também Flaco podendo e confirmar, né? O Veiga, quando a coisa parece que não ia funcionar, que você precisa destravar um corredor central, uma bola levantada, a bola vem sendo muito levantada e não entrava. Levanta a bola, escorre, ela sobra para o Veiga ali na frente da área, você lembra que você tem um cara que destrava jogos, destrava o placar, abre caminho para você. Isso é o que fica para esse Palmeiras. De resto, acho que talvez seja tudo muito precipitado. Agora, a impressão que se dá é que você começa a assistir a um jogo com algo muito claro. É um Palmeiras que vai tentar fazer o resultado e é um Santos que vai tentar não tomar o resultado. O cenário foi esse. E aí, para ser justo, não pegar pesado, é um Santos que compete. Um Santos que tentou em algum momento dificultar, conseguiu em alguns momentos, em outros não, quando teve que sair para o jogo, quando tomou 1-0, teve que sair para o jogo, deu o que o Palmeiras gosta, campo. E o Palmeiras com campo no Allianz, aí independentemente de peça, de tempo de trabalho, ele vai te causar algum estrago. Eu acho que eu não esperava tanto, a palavra evolução você tem razão, talvez a gente precise de uma amostragem maior, mas acho que talvez eu não esperasse tanto mais, porque a gente está falando de um time que cai para a Série B pela primeira vez contra um que é favorito em tudo que disputa na temporada. Então, assim, eu vejo até com uma naturalidade que o Santos se feche e não queira jogar e vá no sentido de se defender nesse momento. Vou inverter um pouco o viés, André, te devolver, e aí quero ouvir todos vocês, mas pensando em Supercopa, a formação do Abel de hoje, ela pode ser usada na Supercopa ou alguma peça específica te chama mais atenção pensando no enfrentamento posterior? Não, eu não sei. É claro que ele Abel, está pensando nisso, porque não dá para não pensar, né? Embora ele tenha o conhecimento do elenco vastíssimo e possa escalar o Palmeiras de diferentes formas para qualquer partida. Mas existe um simbolismo, né? Nessa disputa de título, de troféu, especialmente por ser contra o São Paulo. Eu acho que a escalação de hoje é perfeitamente apropriada para uma situação como essa, sem saber se ele colocou esse time em campo hoje, pelo menos de início, para deixar os jogadores cientes de que é com essa escalação que o Palmeiras vai jogar contra o São Paulo. Mas assim, o Palmeiras fez contratações, hoje o Abel pode fazer algumas mexidas em relação a meio de campo e ataque, por exemplo, que no ano passado ele não podia. Ele pode, não é bem o feitio dele, mas se ele quiser montar um meio de campo essencialmente marcador, ele tem essa possibilidade hoje, sem correr o risco que a maioria das outras equipes tem, que é isso desembocar numa dificuldade da bola sair da defesa, chegar com qualidade. Hoje ele tem um problema porque um dos jogadores contratados se machucou. A questão do Endrick ele vai administrar de uma maneira que a gente ainda vai ver. Por exemplo, ele pode fazer do Endrick nesse último período de permanência, né, do Endrick aqui, um titular absoluto, aquele cara que vai estar jogando
a maior parte do tempo nas ocasiões que são mais relevantes, ou ele pode continuar tratando o Endrick como um jogador em desenvolvimento, independentemente de ser, entre aspas, o período de despedida dele, quando ele estiver disponível, né? Mantendo a maneira como ele olhou para o Endrick, tirou quando o Endrick começou a ter um pouco mais de irregularidade, entendeu que se tratava, claro, de um jogador especial, diferente dos outros, mas ainda com todas as questões que se abatem sobre jovens que são muito talentosos, e voltou a chamar o Endrick para ser um jogador decisivo na parte final do Campeonato Brasileiro do ano passado, o que se mostrou uma bela cartada. Alguém vai sempre dizer, mas na Libertadores ele demorou. Pode ser que ele tenha Pode ser que ele tenha demorado na Libertadores, né? Mas nenhum treinador só acerta, nenhum treinador só erra. O Abel, do ponto de vista da maneira como ele toca o Palmeiras, acerta muito mais do que erra. Então não vou me surpreender se ele colocar esse time de hoje para jogar com o São Paulo, ou se ele fizer alguma coisa que hoje o elenco do Palmeiras, embora ele ainda não esteja satisfeito, eu acho que nunca estará, ofereça a ele atualmente. E eu acho, André, desculpa só para pegar, e eu acho que a tendência de uma repetição passa muito porque o que o Abel busca no início do ano, aproveitando que o Endrick não está ali. O Palmeiras do final do ano passado, campeão brasileiro, por causa do Endrick, tem lacunas que foram menos notadas por causa do Endrick também. O Palmeiras não conseguiu entender como jogar sem o Arthur. O Palmeiras não conseguiu, sem o Arthur não, sem o Dudu, ele inverteu o Arthur, ele perde ponta, ele tenta o Mike, que é algo que seria para uma tentativa, se você não tivesse peça para ele, você tinha, mas não tinha peça que não estava rendendo. Então ele começa o ano tendo que pensar nessas lacunas. Ele replica aquela ideia de 2 homens na frente. Não funciona porque não tem o Endrick. Hoje parece que funciona. E hoje funciona, e hoje ele tem um ganho para mim, que é um ganho simbólico, de alguém que vem sempre sendo questionado. Faz um gol aqui, um gol ali, mas é questionado. Participa, tem um valor para o time, mas não é notado para fora, para o debate, para o torcedor, que é o Flaco. O Flaco hoje tem uma boa partida. Então, quando você está buscando soluções, ali, ainda que temporárias, porque o calendário ele faz isso, né? Ele dá um peso muito grande ao 5º, se eu não me engano, jogo do Palmeiras da temporada, que vai ser o Palmeiras e São Paulo. Sim. Tem 4 e o... Esse é o terceiro de 4 hoje, né? no meio de semana. 4 no meio da semana. 5º. Então, o 5º ele ganha... Então, você precisa chegar no 5º com algo mais bem resolvido, porque ninguém quer perder a Supercopa. Você não quer perder a Supercopa para um rival seu que acabou de trocar treinador e está discutindo como é que foi prejudicado. Então, assim, se tem alguma coisa que fica nesses testes da frente de uma formação que precisa ser reproduzida sem o Endrick, o Flaco funciona, o Palmeiras, para mim, tem a sua melhor atuação no ano hoje, ainda que não seja brilhante, é um time que cria. Ele estava com dificuldade, veja bem, o Palmeiras estava com dificuldade para criar. Se era uma coisa morosa ali de início de temporada ou não, mas hoje ele cria, hoje ele entra um pouco mais atento, subindo, pressionando, buscando a bola, jogando, ainda que o Santos convida a jogar, mas ele joga também, tem seu valor, e com o Flaco. Então, acho que para um jogo decisivo, de pequenas respostas que ele tem que buscar a curto prazo, acho que ele repete isso, porque hoje foi a melhor resposta. Não é só porque funcionou e ganhou do Santos, mas hoje o time deu a melhor resposta, independentemente do resultado, porque o jogo 0-0 até o intervalo já era, para mim, a melhor exibição do Palmeiras, do ponto de vista de criação, postura e do que ele propõe. Então, acho que ele repete nesse jogo contra o São Paulo, porque a gente gosta ou não, a gente deu o peso devido ou não, é algo que vai mexer com a avaliação do início de temporada. Ganhou a Supercopa, opa, é o Palmeiras campeão. Não ganhou, mas não ganhou do São Paulo, que está reconstruindo, que ainda não tem. Então, ele vai tentar replicar o que deu de resposta para ele nesse curto intervalo de início de temporada. Muita análise, hein? Muita análise aí sobre essa vitória do Verdão, esse grande jogo aí do Flaco Lopes. Ele não jogou, não foi um bom jogo, né? Como o Pedro Ivo falou, não foi um bom jogo. Foi um jogaço do Flaco Lopes. Jogou, para mim, foi o melhor em campo. O Flaco Lopes foi o melhor em campo. Foi melhor até que o Rafael Veiga. O Rafael Veiga fez uma boa partida, muito boa partida, excelente também. Mas eu ainda acho que nessa partida o Flaco Lopes merece até ter feito o gol que podemos dizer que foi o gol da vitória, porque apesar de estar 1-0, ele faz o gol e depois toma um gol, então esse gol acabou sendo o gol da vitória. Então eu acho que tem esse peso aí. O Flaco Lopes hoje mereceu sim ser, embora o Veiga fez um golaço, né? Mas o Flaco Lopes fez 2 gols, né, para valer um. Teve um que estava corretamente offside, não foi bem anulado. Passe extraordinário do Luan, magistral, mais uma vez, né? E já tinha dado um passe desses, acho que em 2022, né? Se eu não me engano, pro Merentiel, foi isso mesmo, pro Merentiel, 2022, contra o Red Bull Bragantino. O Merentiel fez o gol. E agora esse passe aí sensacional também. O Luan é um cara que quando ele tá em campo ali, os caras têm que preocupar não só com o Veiga, né? Tem que preocupar com o Luan também. Se o Luan ficar livre ali, ele encontra esses passes aí para esses caras.
os atacantes aí, né? Mas, olha, clica aqui nesse vídeo que é interessante, tá? A playlist aqui tá boa. E aqui, cara, recomendado pelo próprio YouTube pra você, tá? Então, só clicar. Avante palestra.